Pois é, parece que quando juntamos surfistas da velha guarda, o papo sempre acaba no mesmo assunto. Bate aquele saudosismo e como foi legal aquela década de 80 e 90, hein? Lembra disso? Lembra daquilo? Você fazia tal coisa, tal prancha, tal shaper, tal celebridade, etc, etc, etc. É, meu velho, é o verdadeiro espírito old school mostrando a sua cara. Por isso eu pensei, por que não falar para todo mundo como foi legal aquela época de ouro do surf? Fala galera, aqui é Sérgio do Velho Lobo do Mar. Muito, mas muito legal ver vocês aqui de novo em mais este vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma viagem na máquina do tempo, direto para os anos 80 e 90. Quem é old school vai matar a saudade e quem é da nova geração vai saciar sua curiosidade. Então, amigo, aperte os cintos que a nossa viagem está começando agora. E logo para começo de história, aposto que você vai se identificar com isso. Vai me dizer que no seu quarto não tinha uma janela dessa, cheia, lotada de adesivo. Eu me lembro muito bem quando garoto ainda, indo nas surf shops e praticamente implorando para ganhar um adesivo desses aí. E já que falamos em surf shop, ir a uma surf shop na década de 80 e 90 era uma ocasião épica. Era tudo muito básico ainda, mas dentro daquele ambiente tinha um ar místico. Lembro bem o cheiro da resina, das pranchas que tomavam conta do ambiente. Tenho boas recordações de quando criança passar a tarde inteira na loja da La Barre, ali no litoral sul de São Paulo, Itanhaém. Eu ficava ali só viajando naqueles airbrushes das pranchas da época. Outro lugar que eu tenho certeza que a galera de São Paulo vai se identificar muito era o bairro de Moema. Aquele bairro respirava surf. Bem ali, logo atrás do shopping Ibirapuera, todos aqueles quarteirões ali eram recheados de surf shops. E ali, sem dúvida, era o centro nervoso do surf na capital de São Paulo. Só faltava ter areia no chão. E quando a sua prancha quebrava, era ali o lugar certo para mandar arrumar. Ou quem sabe, comprar uma nova. Mas como é que era ser um surfista naquela época? Era praticamente como ser um semideus. Você era invejado na escola, tinha o físico que todo mundo queria ter. Vestia as roupas e tinha o estilo que todos cobiçavam. Era corajoso e destemido ao entrar nos mares mais ressacados e no inverno mais gelado. A gente praticamente vivia num mundo à parte. Éramos integrantes de uma tribo, onde não era nada fácil de entrar e ser aceito. E pode ter a certeza que você ia ser taxado de maconheiro e vagabundo. Mas pode-se dizer que tais adjetivos eram possivelmente dados por pessoas que queriam estar ali no seu lugar, com certeza. E as garotas? Ah, as garotas. Elas não paravam de pagar pau para surfistada. E não tinha como competir com a gente, porque no final de tudo, a gente sempre acabava com as mais gatas. E o crowd? Como é que era o crowd? Crowd praticamente zero. Muitas vezes dentro d'água ficava só você e seus amigos. Bem diferente da insanidade de hoje em dia, não é não? E dentro d'água, todos se conheciam e se respeitavam. Tinha o pessoal da rua de trás, tinha o pessoal do bairro vizinho, tinha o pessoal da cidade vizinha, mas no fundo todo mundo sabia quem era quem ali dentro. Porém, apesar de tudo, o localismo já existia naquela época. Mas como hoje, era só chegar na humildade, respeitando todo mundo e sem passar na frente de ninguém que você seria respeitado, com certeza. Mas será que era isso mesmo? Bem, todo lugar tinha seu xerife, com certeza. Já a gente ficava sabendo de várias histórias que ocorriam por aí. E algumas praias tinham alguns nomes ali que até hoje são considerados xerifes da área. Não sei se é impressão minha, mas me parece que naquela época as tretas dentro d'água eram mais frequentes. Hoje em dia sai lá um bate-boca qualquer e acaba por aí mesmo. Antigamente a gente viu o pau torar dentro d'água ali. Então várias e várias vezes eu tive que sair correndo dentro d'água e eu mesmo pus muita gente para fora d'água. Eu tenho essa cara de bonzinho aqui, mas antigamente não era tudo isso não. Podia até rolar uns tapas ali na areia, mas no final, no dia seguinte, estava todo mundo na água de novo, surfando como se nada tivesse acontecido. Passou, amigo, era só momento. Hoje em dia é bem diferente. Você pode arrumar encrenca dentro d'água e muito fácil parar numa delegacia, ou quem sabe até algo muito pior. E nessa época, para você ser feliz, você precisava de apenas duas coisas. Uma prancha velha e uma bermuda. Só isso. A minha primeira prancha foi uma biquília usada, que meu pai comprou pelo jornal Primeira Mão. Quem lembra? Denúncia de idade agora, hein?
Ela era tão quebrada, mas tão quebrada, que a parte da rabeta dela, se você beliscasse, saía na sua mão. Para quem não pegou a referência do jornal Primeira Mão, era como se fosse hoje mais ou menos igual ao Mercado Livre. Bermuda era calça jeans cortada. E leste, quando a gente ainda não tinha, era cordinha de varal amarrada com tripa de mico. Parafina? Ah, com todo respeito, a gente chegava a pegar velas de despacho trazidas pela maré. Capa de prancha era cobertor velho. Muitas vezes que a gente pedia para nossa mãe ou para nossa avó costurar pra gente. E no inverno, meu brother, era no pelo. Não tinha essa de roupa de borracha, não. Aliás, roupa de borracha era algo caríssimo e muito cobiçado. Aliás, caríssimo ainda é, né? Não tinha essa de água gelada, não. E os boletins de surf, como é que eram? Como é que a gente sabia quando o mar ia subir ou não? Como eu falei no início, não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. O jeito era se virar, aprender com os pescadores. Rabo de galo no céu? É, virada de tempo. Pôr do sol avermelhado já era outra coisa. Vento noroeste, fica esperto. Terral, maral, etc. O mais tecnológico que a gente tinha na época era o disc surf, que nada mais era do que um número telefônico que você fazia uma ligação e ouvia uma gravação com o boletim de algumas praias. Ou então, para quem era aqui de São Paulo, em 1984, apareceu o Surf Report, que passava toda sexta-feira à noite um programa de rádio com a locução do nosso brilhante Paulo Lima. E foi daí que futuramente surgiu a revista Trip. E como não lembrar dos perrengues que a gente passava dentro d'água naquela época? Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque minha mãe pode assistir esse vídeo aqui e ela não vai nem dormir se ficar sabendo. Não existia escolinha de surf, não. E muito menos YouTube para você ter acesso às informações. Tudo era na base do acerto e do erro. E olha que a gente errava muito, muito mesmo. Salva-vida nas praias era coisa bem rara. Sinalização de correnteza, bandeiras... Isso aí só nas praias mais populares. As manobras eram tentadas olhando fotos de revista. Ou se você tivesse sorte, muita, mas muita sorte mesmo, de algum vídeo que algum amigo seu trouxe da gringa. Informações sobre campeonatos? Esquece. Se o Pipe Masters fosse hoje, só se você fizesse um DDI pro Havaí. Vamos ver quem lembra o que é DDI. Ou então você tinha que esperar um mês pelo menos até a edição da próxima revista para ficar sabendo quem foi que ganhou. Isso se viesse essa informação. Sem dúvida a situação era bruta. E se você tivesse algum problema dentro d'água, era só você e Deus, meu amigo. Ou você revertia a situação ou morria. Simples assim. As décadas de 80 e 90 foi um período de muitas mudanças em relação às pranchas de surf. Era tudo uma constante experiência. E nós éramos os pilotos de teste. Ou será que a gente era uns cobaias? Tinha a prancha gorda, fina, larga, estreita, grossa, em forma de gota, com quilha X, com quilha Y, com quilha Z, era uma bagunça total. Ainda existiam muitas pranchas antigas que eram usadas ainda naquela época. Biquilhas, monoquilhas amareladas, e era isso que a gente tinha para a época. Todo iniciante começava com uma prancha bem surrada, usada. Dificilmente você via uma prancha nova com alguém. E quando aparecia aquele cara com aquela prancha novinha, bloco branquinho, 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 esse era o cara. Lembro-me de um tempo onde a febre do momento era ter uma prancha com as medidas da prancha do Kelly Slater. E todo mundo então começou a encomendar pranchas finíssimas, bem estreitinhas, com pouquíssima flutuação. Resultado, ninguém surfava mais nada. Foi um período onde a nossa evolução foi por água abaixo, literalmente. E foi nos anos 80 que começaram a chegar as primeiras triquilhas, ou as thrusters, como seu criador Simon Anderson as batizou. E até hoje é um dos modelos mais usados pelos surfistas. Ainda nos anos 80, dizem os gringos que inventaram a quadriquilha, a prancha de 4 quilhas. Mas nós sabemos, né, que por aqui a moda das 4 quilhas pegou mesmo por intermédio do surfista Ricardo Bocão, lá do Rio de Janeiro. E diz aí quem não ia nas lojas Mesbla, lembra das lojas Mesbla? E ficava ali babando naquelas quadriquilhas K e K. Fizeram extremo sucesso. E naquela época não tinha essa de vou trocar as quilhas da minha prancha porque não está adequada ao mar de hoje, ou essa quilha não é adequada à minha prancha. Meu amigo, as quilhas eram fixas, nasciam e morriam com as pranchas. E as atuais quilhas móveis só foram aparecer na gringa lá em 1990, com o aparecimento da FCS, Fin Control System. E logo depois disso, com toda essa explosão de tecnologia,
que começou a surgir a sua grande concorrente, as Future Fins, e até hoje são os dois principais sistemas de quilhas de encaixe do mundo. Porém, se você pesquisar direito, durante todo esse tempo, outros sistemas de plugs de encaixe foram aparecendo, totalizando mais ou menos uns 10 tipos diferentes. Agora dá uma olhada nessa foto aqui do meu arquivo pessoal, mais ou menos final de anos 80, começo de anos 90. Se liga na roupa de borracha verde, Astrodeck, atrás e também dianteiro. E olha a biqueira ali. Ai, não podia deixar de falar, quilhas fixas. Totalmente anos 80 isso. Uma coisa que a nova geração não conhece e era muito usado nas pranchas antigamente, era um tal de pé de galinha. Você sabe o que era pé de galinha? Era o que era usado no lugar do copinho hoje em dia, onde a gente amarrava a cordinha do leste. Ele era feito junto com a prancha em fibra de vidro e tinha um furinho no meio. E eu fiquei sabendo também que em vários lugares do Brasil, esse mesmo processo tinha outros nomes, como pitô, pita ou coisas assim. Diz aí nos comentários como é que era conhecido isso aqui na sua região. E olha só isso aqui que eu tenho. Lembra da prancha da foto? Olha ela aqui de novo. Depois de 30 anos eu consegui ela novamente. É isso aí, exatamente como estava. Olha aqui a biqueira de silicone na ponta, o deck dianteiro, ainda um pouco desgastado, lógico, mas está exatamente como estava, até com os adesivos do patrocínio da época ainda tem. Legal, né? E voltando um pouquinho ao assunto de quilhas, foi bem nessa época que começaram a aparecer alguns experimentos de quilhas bem diferentes. Diz aí se você chegou a conhecer esse tipo de quilha aqui, as Starfins do surfista Shane Ohan. Agora me diz, isso aí não lembra alguma coisa que a gente viu hoje? Não parece um pouco com os foils em versão miniatura? Outra coisa que as pranchas da época começaram a ter bastante eram as canaletas de fundo. Eu cheguei a ter várias pranchas com essas canaletas e hoje em dia parece que essa moda está voltando, porém com um pouquinho mais de estudo em cima e um pouquinho mais modernizado. Muito legal poder lembrar tudo isso, né? Mas agora eu preciso dar aquela pausa para que, se você estiver gostando realmente do que está vendo até agora, dê aquele like no nosso vídeo, por favor. E também que se inscreva no nosso canal, acionando o sininho e sabendo de antemão de todas as novidades. É super fácil, é só clicar nos botõezinhos que estão aqui embaixo. Ajuda nós aí, vai. E se teve alguma coisa que marcou realmente essa época, foi a moda surf e de todos os acessórios que começaram a aparecer rodeando o mundo do surf. E eu aposto com você que você teve uma dessa aqui, ou se não foi uma dessa, foi uma imitação. Ou quem sabe um sapato desse aqui, aquele que você descia no posto de gasolina e a sola derretia. O fato é que naquela época existiam poucos surfistas, porém existiam muitas pessoas que se identificavam com o surf. E tudo que era lançado em volta desse tema era consumido ferozmente, para pelo menos tentar se parecer com um. Cabelos compridos e descoloridos, e toda semana aparecia uma moda nova para se passar no cabelo. Passa leite que clareia, passa chá de camomila, passa leite com chá de camomila, passa parafina com camomila, passa parafina com parafina. E será que foi isso? Existiam os cobiçados tênis da Hadley, e para os mais abastados existiam os Vans quadriculados. Agora, para os mais pé de chinelo, onde eu me incluía... Pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Existia o Rainha Yacht pintado à mão com pincel e tinta de tecido. Ficavam horríveis. As cores neon ou flúor estavam extremamente na moda. E vai me dizer que você não pagava pau para aquela calça amarelo-limão da OP, Ocean Pacific. E tinha também a OM, Ocean Mediterrâneo. E tinha também a OI, Ocean Indic. Vai entender, tinha para todos os bolsos. E as roupas de borracha eram uma explosão de cores. Era preto com pink, pink com azul, amarelo com preto, verde limão com rosa. Era um verdadeiro carnaval. E detalhe, as roupas não eram vedadas como são as de hoje. Você entrava no mar até a cintura e dava para sentir a água entrando pelos poros do neoprene. Era uma sensação bem estranha. Fora o peso que elas ficavam depois de molhadas, né? Mas ninguém reclamava. Mas se você quisesse mesmo ser visto como um surfista, você tinha que vender um rim e comprar um óculos desses gigantes aqui da Oakley. O meu eu mandei vir do Paraguai. Também foi a época que começaram a aparecer os primeiros cremes bloqueadores solares, inicialmente para o rosto. O único problema é que eles eram muito coloridos. O quê? Não acredito. E isso aí eu nunca cheguei a usar. Eu tinha ainda senso de ridículo.
Eu era mais raiz, usava o bom e velho, mal cheiroso e gordurento creme Hipogloss. Quem lembra disso? Também foi nessa época que começaram a chegar aqui pelo Brasil alguns acessórios importados. Roupas de borracha, parafinas importadas e uma série de materiais que a gente nunca tinha visto na vida. Os primeiros decks de borracha antiderrapante chegaram aqui no Brasil com a marca Astrodeck. Existiam os decks traseiros, como costuma ter até hoje, e também era muito usado os decks dianteiros para substituir a aplicação da parafina. Porém, esses decks eram tão ásperos que chegavam a tirar sangue do peito se você surfasse sem camisa. Uma curiosidade sobre isso que eu acabei ficando sabendo agora, enquanto fazia a pesquisa desse filme, é que a marca Astrodeck gringa acusou a marca brasileira de estar usando a sua marca e o seu produto sem autorização. Inclusive, chegou a vincular alguns anúncios falando sobre isso em algumas revistas gringas, acusando a marca brasileira de plágio na cara dura. E vamos combinar que isso era uma coisa bem comum para a época, né? Aqui é o Brasil! E foi nessa época também que um acessório muito legal começou a aparecer, as primeiras camisetas de lycra. Isso mesmo, as que são usadas até hoje. Com elas, pelo menos, a gente ficava protegido do sol e dos decks dianteiros. E um fato muito curioso é que no inverno, algumas pessoas usavam por cima da roupa de borracha camisetas de lycra. Eu nunca soube exatamente por que faziam isso, mas era bem normal. E aquelas luvinhas de remada que deixava sua mão parecida com o homem do fundo do mar? Chegou a usar? E quer mais ainda? Quem aqui lembra das ponteiras de silicone para colocar no bico da prancha? Esse foi um bom exemplo de um acessório que surgiu e desapareceu, nunca mais foi usado. Ok, momento confissão agora. Eu usei as luvinhas de remada e eu também usei a biqueira de silicone. Aliás, aquela foto da prancha que eu mostrei do meu arquivo pessoal, se você for notar, ela tem uma biqueira de silicone. Quanto acessório e quanta coisa diferente começou a aparecer. E é aí que surgiu as famosas pranchas de bodyboard. O pessoal chamava de morey-bug. E aí, você pratica morey-bug? O pessoal falava, fazendo uma confusão brava com a marca do nome da prancha, né? E foi aí, com o bodyboard, que realmente as garotas começaram a entrar um pouquinho mais e participar do outside junto com a surfistada, né? Deixando lá o outside muito mais florido. Dizem que quem tem a informação tem o poder. E lembrando novamente, naquela época a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha computadores. Todas as informações que chegavam para a gente eram basicamente de três formas: as revistas especializadas ou jornais, os filmes que passavam no cinema ou as fitas de VHS, ou então os poucos programas de TV que começaram a surgir nessa época. As revistas especializadas foram uma grande alavanca que ajudaram a evolução do surf aqui no nosso país. E era com elas que chegavam as principais notícias. Algumas dessas revistas ficaram marcadas na nossa história. Confira aqui se você conhece alguma delas. Tinha a Fluir, a Visual Esportivo, a Hardcore, a Surf Brasil, a Inside, a Trip. E era através dessas revistas que a gente ficava sabendo que o surf era muito mais do que a gente tinha aqui no nosso quintal, que existia um mundo afora, picos irados de surf. E por falar em revista, me veio aqui uma recordação da primeira matéria que eu li sobre as Ilhas Mentawai. Aquilo me deixou extasiado. Eu andava com aquela revista 24 horas por dia, chegando a decorar cada página, cada frase que estava naquela matéria. Realmente mexeu comigo. E não tem como falar em revistas sem poder citar no tema fotógrafos de surf. Exatamente, essa turma aí tinha que ser ninja nessa época aí. Uma dádiva dos ninjas. Entravam no mar com caixas estanques pesadíssimas, muitas delas feitas caseiramente, arriscando seus equipamentos na água salgada. E o pior de tudo, ali só tinha 36 cliques. Só ia saber se realmente fez a foto da capa da revista quando essa fosse para revelação. E isso se não queimasse nenhum. O sonho de todo surfista naquela época era ter uma foto sua surfando tirada de dentro d'água. Lembra daquela foto que eu mostrei há pouco tempo atrás do meu arquivo pessoal? Novamente eu vou citar ela. Pois dá uma olhada nessa foto aqui daquela prancha em ação no mar. Essa foto aí de dentro d'água foi tirada por essa maquininha aqui, ó. Na época é uma máquina prova d'água, uma Minolta 35DL Watermatic. Bacaninha, né? Custou meu outro rim. Agora, o que era legal pra caramba era quando vinha algum brinde nessas revistas. Podia ser um chaveiro que for, a gente usava com maior orgulho. Agora,
Quando o brinde era um filme de surf, meu amigo, o céu abria e os anjos cantavam. A gente assistia essas fitas até gastarem. E veja se você se lembra de algum desses filmes clássicos. Quem se lembra do North Shore, que aqui no Brasil apareceu com o título de Surf no Havaí? Tinha também o meu preferido, Caçadores de Emoções. É nessa hora que a treta pega. Menino do Rio, de 1981. Dragão tatuado no braço, lembra? E lógico, não podia deixar de falar da Armação Ilimitada. Essa eu tenho certeza que você se lembra. Todo mundo parava para assistir. E vai me dizer que você nunca tentou fazer a famosa receita da vitamina de mamão com acerola. Programas de TV como Realce e Uhu também foram essenciais para levar toda a informação do surf para todas as classes sociais. As décadas de 80 e 90 foram muito prósperas para a criação de circuitos e grandes campeonatos de surf. Muitas associações de surf foram criadas. Circuitos como o Company Ciclone do saudosíssimo Roberto Valério foram muito importantes no final dos anos 80 e este depois, já na década de 90, deu origem ao circuito brasileiro. Quem não se lembra do OP Pro lá na Joaquina, em Santa Catarina? E para mim o campeonato que foi o divisor de águas, Hang Loose Pro Contest de 1986, também na Joaquina, com aquele mar clássico. Quem não se lembra dessa foto aqui? E já que estamos falando de grandes campeonatos, por que não falar também dos concursos de Miss Bikini? Ah, Miss Bikini, bons tempos. E é lógico, eu não poderia deixar de falar que foi em 1988 que um paraibano, cabra da peste, homem bom da bexiga, grande Fabinho Gouveia, que trouxe aqui para o Brasil o título de campeão mundial de surf amador, conquistado lá em Puerto Rico. Esse aí fez história. E quem sabe não foi aí, justamente, que foi plantada a semente da atual Brazilian Storm, que todo mundo está falando. E nesse momento da história do surf, todos nós já tínhamos os nossos grandes ídolos, seja eles nacionais ou internacionais. E era assim como eles que nós queríamos ser e viver. Nomes gringos como Tom Carroll, Tom Curren, Shaun Thompson, Michael Hu, e não podemos deixar de falar do alienígena Kelly Slater. Estes figuravam como semideuses em todas as revistas que você abria, você via uma foto deles. Todas. E por aqui, na Terra Brasilis, existiam tantos nomes de bons surfistas que eu poderia fazer um vídeo só falando sobre isso, mas eu não posso pelo menos deixar de citar alguns nomes como Picuruta Salazar, Pedro Miller, Ricardo Tatuí, Roberto Valério, os irmãos do Tombo, quem lembra? Neno, Paulo e Amaro, Zecão de Ubatuba, Sérgio Noronha, Vitor Ribas, Tinguinha Lima, Jojó de Olivença, Renan Rocha e meu grande brother Tail Bueno e muitos outros aí que não dá para citar todo mundo agora. Nós sabemos que a grande engrenagem que movimenta qualquer negócio são as marcas, que nesta época explodiam por todos os lados que você olhava. Elas eram um grande objeto de desejo de todos os adolescentes daquela época. Algumas vindo de fora com seus nomes já consolidados e outras nascendo por aqui mesmo e tentando surfar essa onda como dava. Mas infelizmente, muitas dessas marcas gringas eram trazidas aqui para o Brasil e simplesmente copiadas sem nenhum tipo de autorização, descaradamente e sem pudor algum. Aqui é o Brasil! E isso gerou uma péssima imagem do Brasil lá fora. Vamos conferir agora algumas marcas icônicas daquela época. E com certeza muitos adesivos dessas marcas estavam nas nossas janelas, hein? Tínhamos a Town & Country, a HD, a OP, Ocean Pacific, a Hang Loose, a Hot Stick e a Crystal Graffiti. Aliás, essas duas eram o meu sonho de consumo. Quem nunca quis ter uma prancha da Hot Stick ou uma prancha da Crystal Graffiti, hein? Ciclone, Headley, Sandek, a KK. Também existiam as pranchas do Ricardo Martins, Fico e muitas outras marcas. Eu espero que vocês tenham gostado de ter lembrado tudo isso junto comigo. Realmente esse foi um vídeo muito prazeroso de se fazer. Mas se você é old school do surf ou simplesmente um simpatizante, amante dos oceanos, vida marinha, você precisa conhecer as camisetas do velho Lobo do Mar. Elas são feitas uma a uma para cada cliente, daquele mesmo jeito que se fazia antigamente. E se você tem o DNA salgado também, entre agora na nossa loja e conheça todos os modelos. O link está aqui do lado. Ó. Até o próximo vídeo e não deixe de seguir a gente. E também de assistir os outros vídeos do nosso canal. Aliás, eu vou deixar um exemplo muito legal aqui do lado para vocês.